Gente, então, quero agradecer muito, né, doutora Marina, doutor Anderson, por terem aceitado o convite para virem à Comissão de Uhum. Ensino Jurídico tratar o tema das novas tecnologias, né? Não há como o ensino jurídico ficar apartado, né, desse novo Uhum. movimento digital, que eu acho que ele cresceu mais fortemente com a pandemia, assim como a própria profissão jurídica, né? Então, hoje nós temos, de fato, aí uma série de um dia a dia profissional muito diferente, né? E a gente está falando de um passado muito próximo, que é aquele aqui que beira 2020, então audiências digitais, audiências online, etc. Então, Uhum. o ensino como um todo e o jurídico acabou acho que cedendo a essa resistência do ensino online, que não funciona de jeito nenhum, ou que ferramentas digitais são todas impossíveis de serem aqui utilizadas pelo ensino jurídico, assim como a profissão. Então, eu fico muito feliz porque a fala de vocês, elas permitem, né, aprendizado, permite uma melhor atuação, seja como docente, seja no nosso dia a dia Uhum. profissional, né? Então, agradeço aqui demais, em nome de toda a comissão, vocês terem aceitado esse convite e ficamos aqui agora à disposição para que vocês possam conduzir aqui à tarde do modo que vocês entenderem mais adequado. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, Batalha. Né? Sempre fico muito feliz de participar aqui dessa conversa. Né? Sempre sou muito carinhosamente recebida, então é um prazer. Eu e o Anderson, a gente preparou aqui um material, porque eu acho que hoje a gente está falando muito, né, do chat GPT, etc. Eu acho que a gente precisa pôr a mão na massa, ver quais são os limites, como ele funciona. E muitas pessoas eu sinto que ainda não tiveram a oportunidade de mexer o suficiente, né? Então, a gente programou algo bem prático, assim, bem do Anderson fazer várias demonstrações legais para o direito, né, com esse recorte, de mostrar como o chat GPT funcionando, os prompts para o direito que ele montou. Então, por isso que eu acho que essa conversa é legal. E aí eu trouxe também aqui, vou compartilhar minha tela, eu trouxe alguns dados para a gente conversar, principalmente para a gente pensar, né, enquanto comissão de ensino, e pensar também enquanto impacto na profissão jurídica e como que a gente vai se apropriar disso e ensinar para os nossos alunos e alunas. A gente vai ficar assim à disposição. Essa aí sou eu, quando Batalha sempre me manda mensagem, eu fico muito feliz. Então, eu agradeço sempre o carinho e estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Só alguns dados que eu acho bem relevante, né? Por que esse mercado está chamando tanta atenção? Eu adoro os relatórios e hoje eu vou falar de vários relatórios diferentes, que eu sou a louca dos relatórios sobre o futuro das profissões, então vou compartilhar um monte com vocês. Mas esse aqui é da Bloomberg, né, que fala bastante sobre como está o mercado, e aí eles indicam, o mercado de Legal Tech é realmente um mercado muito promissor, é um dos mercados de maiores impactos da inteligência artificial, então a gente consegue ver a cifra desses, né, desse impacto, eu não consigo nem dizer esse número de tão longe da realidade, e esse crescimento também, né, 8,9%, então é algo muito grande, e aí, claro que a matéria é maior que isso, fala como é que está na Alemanha, que tem um cenário forte também, resto do mundo, então é um relatório bastante, ele é recente, de outubro de 22, né? Aqui é um outro também da Thomson Reuters, que mostra, e o que eu acho interessante aqui, que a gente vê não só o crescimento do mercado, mas crescimento dessas que eles chamam de novas estruturas, novos prestadores de serviços jurídicos, que não são nem escritórios de advocacia, nem e nem empresa.
Então, é outra coisa que são as law techs e legal techs, e muitas vezes elas não têm nem advogados, né, envolvidos. Então, tem aí um crescimento em verde bem significativo. E aí aqui, né, o número de advogados que a gente tem, a gente fica pensando, nossa, com toda essa inteligência artificial, como é que vai ser daqui para frente para esse mercado? E eu sempre gosto de fazer essa provocação, de olhar o radar da B2L em 2017, o que a gente tinha de Lawtech e Legaltech, e hoje, como a gente está, né, na versão aqui, março de 2002, né, e a versão aqui no meio do ano também, o quanto que a gente tem de Lawtech e Legaltech que estão em departamentos jurídicos, que nascem em departamentos jurídicos ou em escritórios de advocacia, ou até são simplesmente empresas que estão prestando serviços jurídicos. E isso vai causar realmente uma mudança enorme, como a gente entende a regulação, o que é serviço jurídico, o que é serviço exclusivo de advogado, o que não é. Então, enfim, né, realmente é um cenário muito quente, e essas são as tecnologias. Um crescimento galopante, né? Desculpa, Marina, mas eu fiquei assim, aqui eu fiquei impactada, porque não é que assim, não, você foi ter, né, é um crescimento, não, a coisa foi muito galopante, você tem uma curva muito acentuada, né, Muito, muito, é isso mesmo, assim, Alessandra, é muito grande, assim, e cada vez mais intensa, né, para todos os tipos de serviço. E agora vem o chat GPT, que eu vou falar mais adiante, mas o que a gente tem hoje também de tecnologia está aqui, não vou entrar em detalhe, tem várias classificações, mas o que a gente tem é isso, pesquisa em documento, automação, pesquisa jurídica, análise preditiva. Então, aqui são as possibilidades, né, imediatas do que a gente tem com relação à tecnologia nesse momento, né? E eu acho legal sempre, eu gosto de lembrar a pesquisa do CEP, porque a gente está falando de Brasil, né? E Brasil é algo desafiador por conta da desigualdade que a gente tem, não só, né? Estou aqui no alto, na GV, e aí vejo as pessoas no Pinheiro Neto e sei lá o quê, e não é isso, né? O Brasil, a gente tem a grande parte das sociedades constituídas hoje são unipessoais, inclusive, né? Não sei se vocês têm essa informação, mas pelo menos 60% da advocacia brasileira é dupla de pessoas, né, de escritório. Então, realmente é algo que chama bastante atenção. Os grandes escritórios não são a realidade brasileira, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso também quando está falando da tecnologia e também o que isso pode causar, né? Então, a gente fez um questionário para entender se os escritórios estavam prontos, a gente entrevistou 400 escritórios, né, para olhar para isso, e a gente viu portes diferentes. Aqui acho que a amostra representa muito o que eu estou falando, porque 62% dessa amostra são de escritórios com até 10 advogados, né? Então, de menor porte, se a gente pode dizer assim. E aí, duas perguntas que eu gosto de destacar. A primeira é: você faz gestão de conhecimento? Por que a gente pergunta isso? Gestão de conhecimento é a primeira coisa que a gente tem que fazer, salvar o Word 2023.0101 para a máquina ler. E aí, poucos escritórios, né, 63% não tinham gestão de conhecimento, que chama a atenção. E nas entrevistas os advogados falavam, não, eu mesmo salvo o meu conhecimento que está aqui dentro de mim, e eu começo um documento do zero. Então tinham falas assim, né? E hoje não faz mais sentido. Se a gente for ver mais detalhadamente a amostra, quanto menor o escritório, menos gestão de conhecimento. E grandes escritórios, sim, já trabalham com gestão de conhecimento, é o que aponta. E que utilizam geração automática de documento, ou seja, né, automação, que você, por meio de perguntas e respostas, já automatiza documentos. Isso também é diferente quando a gente olha, né, para os escritórios, a gente vê que 74% não tem geração automática de documento, e mais detalhadamente, né, quando olha pequenos escritórios, menos ainda, 83% não tem nada de geração automática de documento, né. Isso causa vários efeitos, né? A pesquisa aponta que
quem tem puxado inovação no Brasil tem sido banco, principalmente, não necessariamente escritórios de advocacia, por N razões, inclusive razões de organização, cultura organizacional dos escritórios, etc. E também existe até um movimento que a gente percebeu, né, de um esvaziamento da contratação de escritórios de advocacia por adotar soluções internas. Então, muitas empresas falam, eu entendo mais do meu negócio, eu agora quero desenvolver com a tecnologia soluções internas e deixando de contratar escritórios prestadores de serviços, né? Então, são coisas para a gente pensar como é que fica esse desequilíbrio. E por que a gente tem falado muito, né, da questão da automação, da advocacia, o fim da advocacia, né, que tem autores que tem o The End of Lawyers, né, o Susskind, e aí acho que vem muito da questão da confluência, né, dos serviços que surgem, né, nessa área, né, das law techs e legal techs, e atores não jurídicos que estão prestando serviços, né, informações jurídicas, como é o caso, principalmente nos Estados Unidos, da Thomson Reuters e da LexisNexis. E a Thomson Reuters, aqui no Brasil, está cada vez mais forte também, né? Ainda não com o tipo de prestação de serviço, mas tem soluções muito interessantes. Não sei se vocês já ouviram falar na HighQ, que é uma nova plataforma da Thomson Reuters. Tem escritório que só está fazendo... a HighQ é como se fosse um dashboard, mais ou menos, que você controla processo, prazo, contrato, então ela vai te avisando, olha, o contrato vai acabar, olha, essas cláusulas, aponta cláusulas do tipo de contrato, então tem alguns desenhos inteligentes. E o que os escritórios de advocacia estão fazendo hoje é desenhar o processo, assim, né, esses prazos, etc., e a forma de armazenamento para empresas. Então, eu tenho uma salsicharia, eu quero contrato de limpeza, o contrato com os meus fornecedores, tudo organizadinho. O escritório que tem feito essa organização. Eu tenho colegas que estão trabalhando com HighQ, que não tem mais por onde deixar de para contratar assim, os clientes de contrato desse tipo de ferramenta. Assim. Então, o advogado passando a ser um designer de soluções tecnológicas, né? Então, isso é uma das primeiras coisas. E a segunda coisa, pensando também, são esses provedores de internet que prestam serviços. Então, a gente tem vários exemplos, né, de law techs e legal techs que tem crescido cada vez mais, e a pergunta fica, nossa, mas e o que vai sobrar para os advogados? Um exemplo que eu trago aqui, que eu acho que é um exemplo que está sendo muito polêmico nos Estados Unidos e prontamente vai chegar aqui no Brasil, esse tipo de serviço também já tem, é o robô advogado, que é o Do Not Pay Lawyers. Esse site, o Do Not Pay Lawyers, ele tem sofrido, entre aspas, né, várias questões jurídicas nos Estados Unidos, e aqui um exemplo, né, o Do Not Pay, isso aqui, olha, 9 de janeiro de 2023, o Do Not Pay ofereceu $1 milhão para que alguém deixasse a inteligência artificial pleitear perante a Suprema Corte norte-americana. E aí, como isso é contra o código de ética da OAB de lá, né, eles, logo em seguida, chicken out, né, eles frangalharam, né, em português, eles ficaram com medo, e aí retiraram essa proposta. Isso aqui no dia 25 de janeiro de 2023. E aí, se a gente for ver a peça, né, dos advogados, eu li a peça que eles propuseram, o argumento central esse negócio aí não fez faculdade de direito, esse negócio aí não tem um diploma jurídico, ele não pode atuar enquanto advogado. E aí a peça vai por aí, assim, depois quem quiser eu posso passar a peça para vocês também. Então, aqui, dia 12 de março de 2023, assim estamos, né, super recente, então... Enfim, né, nos Estados Unidos tem muitos exemplos interessantíssimos, mas eu não vou aqui falar muito deles, porque eu quero muito o Anderson em ação aqui. E aí o futuro da advocacia, né, qual será esse futuro?
modelo baseado em custo é algo que tem se discutido muito, que é impraticável. E, sim, o que a gente sobra para o humano, e aí tem um autor que eu gosto bastante que ele fala, empatia, criatividade, adaptabilidade, e a mudança desse negócio do modelo, né, de como a gente presta serviço, é algo que vai ter que mudar, né? Ele fala muito, assim, né, esse autor fala, é diferente, né? Uma empresa, ela está estruturada para trazer de volta para ela os lucros do escritório, enquanto que na advocacia, não necessariamente. O sócio, às vezes, quer investir no iate pessoal dele, tudo bem, né? Então, ele diz que essa não profissionalização pode ser um problema muito grande para o investimento em recursos de tecnologia, que demora um tempo, né? É um investimento que tem um retorno ainda que é caro, e demora um tempo, e que esse tipo de conduta dos escritórios não ajuda, né, no negócio. E aí ele fala que, claro, uma formação vai ter que ser diferenciada, jurídica, e que eles falam desse last mile, que é o que a máquina não consegue fazer, que é a tomada de decisão. Então, eu tenho os dados, 60% me fala que eu devo entrar com, que é um êxito esse processo, e 40% fala que não. O advogado que vai avaliar isso pela experiência dele, né? Será que vale mesmo a pena você ter esse desgaste de pleitear na corte? E a gente tinha uma advocacia 100% sem uso de tecnologia. Hoje a gente já tem o processo digital, a gente já tem automação, a gente já tem muitas coisas de inserção de máquina, mais ou menos, e o futuro vai ser máquina, 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 e o last mile, que é o advogado que vai fazer a decisão final, e aí vai ter que discutir N questões. Então, e a responsabilidade pela escolha e pelo erro, e o viés, e isso e aquilo, né? Vai ser a responsabilidade do advogado, vai ser a responsabilidade da empresa. Então, hoje tem se falado bastante nisso. E aqui é uma imagem que eu também gosto de uma revista que fala como é que vão ser os escritórios, né, daqui para frente. E aí mostra que é do modelo piramidal para o modelo que eles chamam de foguete. Então, no meio, a gente tem, né, os advogados diminuindo na estrutura, ou seja, não vai cada vez menor o espaço dos advogados nos escritórios, mas estarão associados a project manager, né, gestores de projetos também como uma figura central, e o parceiro da tecnologia também como pessoas centrais na estrutura do advogado, e não só o advogado como centro deste lugar, né? E aí o que eu acho bem interessante aqui para a gente seguir tá bom, tudo isso era até 5 meses atrás. Agora a gente vai falar do chat GPT. E aí eu vou trazer os outros relatórios da Thomson e da Lexis, que eu gosto bastante. Então, por que a gente está falando de inteligência artificial generativa, e o Anderson vai trabalhar o que é isso e como é isso, mas é que agora o sarrafo subiu, e o negócio pensa, e o negócio constrói coisas, né? E ele começa a invadir o campo da criatividade, a inteligência artificial generativa. E acho que é um fenômeno que chama muita atenção. O chat GPT demorou 5 dias para conseguir 1 milhão de usuários, enquanto o Netflix, 3 anos e meio, o Airbnb, 2,5, o Dropbox, 7 meses. Então, foi um fenômeno, assim, e o que se tem treinado, a humanidade tem treinado o chat GPT, realmente é algo... Eu, pessoalmente, estou absolutamente viciada. Já não vivo sem, então é uma coisa meio doentio até. E aí mostra, né? Acho que todo mundo está lendo matérias e matérias. O chat GPT está vindo para o seu emprego, né? E a analista está aqui, ó. A indústria jurídica, né? Então, principalmente, a gente vê aqui paralegais, né? Assistentes jurídicos aí como os candidatos aí a serem consumidos. Eu peguei aqui essa imagem do Anderson, esse aí ele vai falar também, que eu gosto bastante, que tem muito a ver com essa comissão, e que é o que ele vai nos ensinar hoje, então, fazendo o chamado já, é o engenheiro de prompts, né? O que é prompt? É como você faz o pedido para a tecnologia. Então, se eu faço um prompt genérico e falo, faz aí uma petição de compra e venda e tal, ele vai fazer uma bem genericona. Agora, se eu faço um prompt, e o Anderson vai mostrar isso, pedindo
com conhecimentos jurídicos, eu quero que nesse contrato conste tal e tal cláusula, eu quero tal e tal coisa, o mais completo possível, ele vai te dar um resultado muito melhor, né? Então, será que agora a gente precisa fazer engenheiros de prompts jurídicos? É algo que é bem legal, então por isso que eu estou ansiosa para o Anderson mostrar. Aqui é a pesquisa, então, que eu falei, que saiu semana passada, da LexisNexis, que fala onde a gente pode ter usos da inteligência artificial no direito. Então, revisão, análise de documentos, gestão, automação, ele vai elencando aqui as potenciais áreas. Então, escrever e-mails, né, due diligence, tradução de documentos jurídicos. Então, tem aqui uma série de coisas. E o que as pessoas, é uma pesquisa de percepção, as pessoas acham que a inteligência artificial generativa vai aumentar a eficiência, né, o tempo, como se fosse um assistente mesmo do advogado. E aí, essa é a pesquisa da Thomson Reuters, de percepção, falam, pode, então, a IA generativa ser aplicada para o direito? Aí, 82% falam sim, ela pode ser, é muito possível aplicar. Mas deveria ser aplicada? Aí 51% fala que deveria. O resto, vocês vão ver pelas outras pesquisas, está todo mundo, assim, eu diria que a pesquisa de percepção mostra que as pessoas estão em cima do muro sobre o que elas pensam sobre essa inteligência artificial. A gente não sabe. E aí a pesquisa continua, né? A pesquisa, essa é da Thomson. Você tem planos de integrar o chat GPT na sua operação? E aí eu acho aqui a cereja do bolo do recado de hoje. 3% estão usando o chat GPT. 3% dos respondentes. É muito baixo o uso. Então, tá todo mundo falando do hype e tal, mas são 3%. Você considera usar na sua firma, né? Tá pensando em curto, médio prazo? Não. Olha o número, né? A gente está 2% só que estão planejando e entre estamos considerando e agora a gente não vai usar, 60% falam que agora a gente não vai usar. Tem escritório, assim, que não sabe o que fazer e proíbe, isso eu também acho o fim, né? Mas, enfim, aí ele vai detalhando isso. E aí eles falam, você acha que tem risco usar a IA? 62% acham que tem risco usar a IA. Então, a gente vê que essa é uma preocupação, né? A questão do risco, e aí ele vai detalhando por camada, né? Se é sócio, se é advogado júnior ou não. E aí, essa é a parte que eu gosto também, fala quais são os impactos da IA no direito. Então, ganho de eficiência, acesso à justiça, aumento, automação, ética, né? A gente tem que trabalhar, olhar para ética, vieses, explicabilidade e novas áreas que vão surgir. E realmente a gente vai precisar de uma pessoa que está balizando a questão de vieses, que está analisando o desenho da ferramenta e habilidades novas que a gente vai ter que ensinar para os nossos alunos, né? Então, como você vai fazer prompt? Como você vai pedir para a tecnologia? E aí o quadro do lado fala, esse quadro que mostra, que é o que eu tinha falado, as pessoas estão se sentindo como com relação à tecnologia? E aí a gente vê mixed. Tudo que é cinza é o mixed feelings. Estou com um sentimento bagunçado dentro de mim. E positivo, uma faixa muito pequena. Então, a maioria das pessoas ou está com sentimento negativo ou mixed feelings, né? Com relação a essa tecnologia. E eu trouxe alguns cases, só para falar, a gente não está alucinando, isso aí está acontecendo. Eu fui num evento no CESA, na semana retrasada, e aí aqui o que os escritórios estão usando, né? Não é tanta coisa mesmo de chat GPT, mas tem um software aí engraçadinho que chama Tactic, que ele faz resumo, é um cara da área de tecnologia, de direito e tecnologia, e ele faz resumo das reuniões e você atribui pesos falando, olha, decisão, aí você formata, encaminhamento, você formata algumas palavras. Então, por exemplo, eu saio daqui dessa conversa, vai estar escrito batalha será, ele vai receber no e-mail dele a ata da reunião e as tarefas que ele tem que fazer para me entregar.
Então, esse tic-tac aí está funcionando, tac-tic, eu confundo com a bala sempre, tic-tac, está funcionando e é legal, assim, ver ele funcionando, é interessante, né? A Kira, que é um software também, que o Machado Meyer usa, carérrimo, também aí realmente o Machado Meyer que usa, e é o Machado Meyer que usa, e ponto final, porque eles treinaram o Kira para o português, então um investimento altíssimo, e agora eles estão colhendo os frutos disso para fazer na prática. O caso que eu acho que é o mais famoso do Brasil hoje é o caso do Urbano Vitalino, que é um escritório do Nordeste, ele fica em Recife, e eles têm a Carol, que é a inteligência artificial, que tem 6 anos, eles trabalham com massa, e a Carol, ela ajuda, então, nos processos de massa, e cada vez ela fica mais poderosa, né, por óbvio, com o volume de massa, de contencioso que eles trabalham. E aí eles estavam mostrando aqui os prompts que o Anderson já vai mostrar, e o STF, né, acho que é um super exemplo. Tem o projeto Vitor, que é o mais antigo, que trabalha com o agrupamento de repercussão geral, a Vitória, que é a evolução do Vitor, né, e a Rafa 2030, que é a mais nova IA do STF, que ela trabalha na classificação dos desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Então, também é um modelo interessante. Aqui a Vitória atuando, né? A acurácia dela. Aqui a Rafa, 2030. E aqui são nossos alunos mexendo com tecnologia e a gente pensando, né? A gente acabou... Esse é o Anderson aqui, ensinando eles um pouco de código e programação, e a gente acabou de ter uma imersão, como eu comentei, para pensar, né? E agora? O que a gente precisa fazer? Para onde vamos? Como vamos ensinar prompt? E aí eu vou passar, que eu acho que é a parte mais legal dessa reunião e dessa conversa, que é o Anderson mostrando os prompts e o chat GPT-4. Olha, o 4 que ele assinou. Eu confesso que meu coração aqui está disparado com esses dados todos, e porque também acho que é um pouco disso, né? A gente ouve e aquilo vem, e a gente não dimensiona. Então, esses dados que vocês trazem, eu acho que eles são interessantes, né? E aí eu fiquei me questionando aqui mesmo. A gente desconhece ou a gente tem receio eu digo que não vou usar, porque eu desconheço e agora não está entre as minhas prioridades aprender, né? Ou, de fato, é o receio, né? Então, em que medida... mas eu acho que é fundamental para nós também compreendermos, porque isso me parece que não vai dar para dissociar essa questão do ensino jurídico, sob pena de eu fazer com que o aluno depois fale assim, gente, vocês não me contaram nada dessa história aqui durante o banco da escola, eu passei 5 anos aqui e vocês simplesmente, né, porque pode ser, eu acho que tem algumas questões aí que eu não queria interromper, mas eu interrompo, eu não aguento, a minha língua ela é mais rápida do que o meu freio, né? Mas eu fico pensando em algumas questões aí, quando acho que a otimização ela vem de uma maneira muito legal, não conheciam os aspectos que você já colocou na sua fala, Marina, que eu falo, nossa, poxa, quanta efetividade, né? Mas, por outro lado, em que medida vai possibilitar alguns processos humanos mesmo, né? Então, assim, a gente dá conta com isso de uma mediação mais assertiva, de uma mediação que consiga captar mesmo ali sentimentos, emoções, porque às vezes tem muito isso, né? Eu não sou especialista aqui, a Elaine é bem especialista nisso, né? Mas eu estou aqui já impactada com esses dados iniciais. Pronto, já vou ficar quietinha agora para ver a próxima parte aí. Agora, então, vai ser ladeira abaixo, Alessandra, você vai ver. Ainda bem que eu trouxe uma aguinha aqui. Muita expectativa agora, hein? Você é doido. Eu vou dizer, eu estou gelada, desesperada e a crise de ansiedade a 1000. Não é possível. Elaine, ainda bem que não sou só eu. Porque a gente vai fazer isso.
Eu estou aqui, olha, agora é isso mesmo. Olha, ansiedade a milhão, expectativa gigantesca, viu, doutor Anderson, conforta o nosso coração, tá? Nos ajude, fale que a gente vai ser capaz, que a gente vai conseguir misturar tecnologia com a advocacia, com a docência, meu Deus do céu. Com certeza. Os cabelinhos brancos vão dar conta dessas coisas, entendeu? Além de conseguir, vocês vão dar aula disso até. Pode confiar. Vai fazer agora, então, uma faculdade de engenharia, né? Você quer dizer? Não, que isso. A gente está num papo bem intimista mesmo, tá? Eu queria que vocês realmente parassem devagar. A gente tem um tempo aí para a gente entender na profundidade, né? Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês têm já a conta do ChatGPT? Abriram aí uma conta lá na OpenAI? Não. Então, a primeira tarefa do dia. Tá aí o link. É grátis, tá? Se vocês tiverem e-mail aí do Google, né, Gmail, é tranquilíssimo, né? Vou compartilhar a minha tela, e aí, quando vocês já terminarem de entrar aí, a gente começa o jogo, hein? Vamos lá, é pressão, né? Não tem prova, mas essa aqui é o primeiro exercício. Mostra aí a sua, vai, coitada. Está obrigando todo mundo tem que sair daqui usando. Não, no mínimo criar, né? A mão já não sabe nem onde clica aqui, o mouse está nervoso. Ó, no sign up aqui, ó, à direita, deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Eu sou muito mal, como diz a Marina. E é por isso que ela me chama. O que eu acho legal que é bem mão na massa, assim, é para já sair usando. Então, é nesse botão aqui, ó, Sign Up, né? Uma vez que vocês clicam aqui, ele vai redirecionar para clique aqui, ó, continue com o Google, ou se tiver alguma conta da Microsoft, né? Então, é bem sossegado mesmo, né? Não tem nenhum mistério. Depois de vocês criarem, vocês vão ter acesso já ao ChatGPT 3, que é a versão gratuita do ChatGPT, tá? Então, acho que só de vocês terem se inscrito aí, para mim, já é uma vitória. Já senti que fomos para frente. Tô fazendo muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa... Devagar aí. É isso aí. O aniversário o nascimento é bem do século passado, então tem que ir devagar aí. Vamos. Ando devagar porque já tive pressa, né? Mas dá para digitar, Alessandra. Dá para digitar. Não tinha espaço, até voltar tudo no calendário, a gente tinha que ficar aqui até amanhã, né? É importante para vocês brincarem com ele, fazer alguns testes básicos, né? Ele é um chat, tá? Ele é um chat normal, ele conversa como se fosse chat da loja da Claro, da loja da Vivo. Não tem medo, né? Acho que as pessoas têm um pouco, né, de... Exato. E não, é... Consegui, entrei. Olô! Primeira tarefa concluída. Já põe na tela. Até convido para pôr na tela para a gente já começar a brincar aí. Ai, meu Deus. Espera aí. Eita, o telefone vai tocar bem agora? Não. Eu estou na página que ele está colocando, envia uma mensagem. Isso. Que eu queria que vocês vissem a leve diferença entre o 3 e a versão paga, né? Eu acho que eu não consigo compartilhar, não sei se a gente tem acesso. E também não sei, Lã. Cadê? Tem que pedir socorro. Deixa eu ver aqui. A gente consegue compartilhar. Consegue? Travou. Apresentar agora, Lã. É no apresentar, né, Tamires? Isso. O meu travou. Compartilha, Lê. O meu travou. Compartilha aí, Anderson. Para de ser malvado com a gente. Nossa, minha janela. O meu computador ficou tão louco que travou tudo. Não vejo mais nada. Para vocês verem a ansiedade como está aqui, o estresse. O computador ficou com medo.
Ai, porque... Mas vocês estão tendo acesso, né? O importante é estar usando. Sim. Né? Então, ele não abriu na tela do ChatGPT. Ele só está mostrando do Meet. Ah, é? Ah, tá tudo bem. Essa Olha, aqui eu é a não tela, consigo. é a tela que vocês vão abrir, né? Quando vocês colocam chat.openai, né? Vou dar um exemplo aqui. Vou tentar deslogar para logar de novo, ó. Porque já está vinculado ao meu Gmail, né? Se eu sair do meu Gmail, aí ele vai pedir para logar. Ah, Mas tá. uma vez logado, o ChatGPT, ele é um chat normal, né? Então, olha só, ele tem... Na minha versão que eu assino, eu tenho essas duas versões aqui disponíveis, né? Que é a versão 3.5 e tem a versão 4, né? Ô, A Ana, não sei Oi. se para todos está igual, mas está muito pequenininha a tela para mim. Vou aumentar um pouquinho. Como se fosse assim uma outra pessoa conectando, é isso mesmo? Que a sua apresentação não está na tela, pelo menos para mim, não sei se deu tchut aqui. Não está na tela. Para mim tá normal, Você enviou a Anderson. mensagem, Eu acho que talvez Lu? tenha um delay. Para mim tá normal também. Agora, por exemplo, eu vejo grande e ampliado, inclusive a tela aparece default GPT 3.5, default G... Isso. Nossa, Exato. então eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá bom. Eu acho que a doutora Elaine, ela talvez esteja tendo um delay na imagem. Porque quando você abriu o chat GPT, Anderson, aí sim ficou bem pequeno. Apareceu tudo aqui, Boa, o ambiente apareceu como predominante e a tela do chat GPT apareceu menor. Mas agora já está normal, já ampliou. Agora tá bem grandinha, né? Perfeito. Sim. Agora tá ótimo. Perfeitox. Quando ela entrar, a gente continua, então. Tá? Mas, em linhas gerais, é isso, né? Ele é um chat, então você pergunta assim, você fala para ele, ó, boa tarde, como você está? Pode escrever com acentuação errada, entendeu? Ele meio que corrige você. Então, ele fala, olha, não tenho sentimentos, mas estou aqui para ajudar. Como posso ajudar você? Né? Então, ele já começa demonstrando que ele não tem sentimentos, né? Então, não tenta tratar ele como alguém que ele não é alguém. Ele é uma tecnologia, ele é um robô. Para quem não sabe, esse robô ele foi treinado. Não sei se vocês conhecem um pouquinho o básico da questão da inteligência artificial, mas todo algoritmo de inteligência é como se fosse uma criança, né? Você precisa treinar ele, você precisa entregar informações, entregar texto, para ele aprender como se constrói estruturas gramaticais complexas, né? Estruturas sintáticas da língua portuguesa. Então, você precisa passar para o ChatGPT textos que fazem sentido para ele aprender como concatenar palavras de modo que elas façam algum sentido. Né? Para mim já é complexo isso. Como pode algo artificial aprender alguma coisa? Mas vamos em frente. É bem estranho, né? Porque se você falar, né? Quando você fala uma inteligência artificial, ok, você fala, tudo bem. Eu crio, eu sempre, no começo, né? Eu tinha ideia assim, eu crio alguns, não sei se a palavra certa é essa, mas eu crio alguns algoritmos e com base nisso ele busca daqui, transporta para cá, como se fosse só um transporte, né, de informações. A coisa mais curiosa para mim foi quando eu comecei a ouvir isso, aprende, mas como aprende? Não, é possível treinar, aí já é porque, na verdade, Alessandra, imagina que é um contexto de estatística, tá? É estatística pura. Então, imaginar que você fala assim, olha, você faz uma lista de pratos de comida, e aí você coloca bem assim, bem simples, tá? A pessoa comeu arroz e carne, e não deu nenhum problema na barriga dela. A pessoa comeu arroz, depois tomou sorvete, deu problema na barriga dela. Comeu arroz e milho, não deu problema. Tomou leite com café, deu problema. O que a máquina está aprendendo? Que toda vez que tiver algum derivado de leite... De leite, a coisa azeda.
a coisa azeda. Então, é uma tabela estatística, ela vai guardando essas informações e vai pôr inferência estatística dizendo se a pessoa pode comer tal alimento ou não. Entendeu? Ela vai guardando base estatística. E no ChatGPT é a mesma coisa. Então, quando ele escreve esses textos, ele aprendeu que, estatisticamente, a palavra como, ela normalmente aparece antes de posso e antes de ajudar. Não, ela nunca viu escrito na internet, posso como ajudar você. Sabe? Ela nunca viu essa construção. Então, estatisticamente, ela bota as palavras na ordem em que ela aprendeu, a ordem que ela foi treinada. Então, esse é um dos primeiros conceitos da inteligência artificial. Ela usa a estatística como uma base de aprendizado. Né? Então, não tem mistério. Óbvio, a gente poderia aprofundar bastante aqui, mas vamos ficar por aqui nesse tema. Porque agora eu vou mostrar que o ChatGPT ele foi treinado com todos os textos recolhidos da internet até setembro de 2021. Todos os textos. Tá? Na época, o Elon Musk, não sei se já ouviram falar do tiozão, é o dono do Tesla, da SpaceX, é um cara super um investidor, um empresário super famoso, criou o PayPal, né? E ele investiu nessa empresa aí, na OpenAI. Na época, eles estavam treinando essa máquina, e essa máquina dizem que, por hora, ela gastava mais ou menos $1 milhão por hora de treinamento. Cada rodada dela. Gente do céu. Então, era tanta grana que a OpenAI teve que fazer uma parceria com a Microsoft. E a Microsoft falou, bem, vou te investir, só que não vai ser em dinheiro, vai ser em recursos. Eu vou te dar computadores para você treinar esse OpenAI. Então, ela vem treinando desde essa época e foi lançada agora, né? Que deu esse boom todo, né, no fim do ano passado aí. Então, a OpenAI, que é a empresa que criou esse ChatGPT, essa tecnologia, é importante salientar que tem muita gente que faz uso dela errado. Tem gente que faz busca. Tem gente que faz consultas de atualidades. Mas, horas, eu acabei de falar que ela foi treinada até setembro de 2021. Como que ela vai saber atualidades? Como que o GPT, como que esse chat ele se aperfeiçoa? Então, existe um mecanismo chamado de aprendizado por reforço. Né? Há um dia atrás, né, lá no curso da Marina, a gente perguntou para o ChatGPT, como está a saúde do Pelé? Aí ele falou, o Pelé teve alguns problemas de dificuldade na saúde, mas agora ele se encontra bem, ele melhorou. Horas, mas o Pelé faleceu. Como que ele falou uma notícia dessa? Por quê? O conhecimento dele era de 2021. O Pelé era vivo. Se você for perguntar hoje, ele já está um pouco mais liso, ele está mais esperto. Porque ele já está entendendo que ele já não está mais em 2021. Então ele vai falar, olha, eu não sei, eu sou um modelo que foi atualizado até 2021. Então esse primeiro mecanismo a gente tem que entender, ChatGPT não é um mecanismo de busca. Quer busca? Eu até passo o link de um site famoso aqui, o Google, ele é bom para isso. Tá? O Google é onde você vai fazer busca. ChatGPT é onde você vai criar conteúdo, tá? Então, ele tem duas ferramentas dentro dele. Ele tem a parte de criação de conteúdo, igual eu falei, e tem a parte de transformação de conteúdo. O que seria uma transformação? Dêem alguns exemplos de transformação de conteúdo. Porque eu dou um texto para ele e ele me devolve esse texto em alemão. Isso é uma transformação, percebem? Ele não vai adicionar novos conteúdos, ele vai ser fiel ao que você passou para ele. Outro exemplo de transformação, você pode falar assim, olha, esse aqui é um e-mail que eu acabei de escrever na pressa. Tá um e-mail completamente errado, sabe, com erros gramaticais, etc. GPT, me reescreva esse e-mail para que eu possa enviar lá para o meu chefe. Ele vai pegar aquele conteúdo, vai transformar aquele conteúdo, vai te dar um conteúdo correto gramaticalmente. Isso é o poder do GPT de transformação. Muitas empresas estão usando ele com esse tono de transformação de conteúdo. Ô Anderson, deixa eu até te perguntar. Então, ele tem inclusive esse rigor de construção gramatical? Tem. A versão 4, inclusive, ele passou em diversas provas de idioma, né? Inclusive, a versão 4 passou no bar dos Estados Unidos. Vocês têm ideia disso? Ele passou no teste. Aí fica um pouco perigoso até, hein? Então,
Ele passou em diversos exames. O Enem dos Estados Unidos, o Enem, ele saiu super bem colocado, assim, entre os top 8, 9 ali, né? Entre os 80% melhores. Então, assim, o ChatGPT, ele foi treinado tão consistentemente que ele virou um motor de linguagem. Então, ele é um motor de linguagem. O que é um motor de linguagem? Sabe quando vocês estão fazendo no celular, escrevendo alguma mensagem, o celular começa a querer completar para você? Então, esse é o modelo de linguagem. Ele entende o que você falou e quer completar na sequência. Então, esse é o mecanismo por trás dele. Só que, assim, vamos pensar a nível de memória, né? A nível de memória, o ChatGPT, ele consegue absorver 4.096 palavras. Ou seja, não é igual a calculadora, não é igual ao seu celular, que você está escrevendo 4 palavras e já sugere na sequência. Não, ele consegue compreender 4.096 palavras. Se bobear, a memória dele é maior que a minha, né, de absorver esse volume de informação, né? Então, ele tem mecanismos que chamam mecanismo de atenção, mecanismo de transformação. Então, por isso que ele é bom nesses dois aspectos. Ele gera conteúdo e ele também transforma. Tudo bem? Agora, vamos para a massa agora? Então, vou mostrar para vocês algumas aplicações que eu preparei aqui. Aquelas que forem chamando mais a atenção de vocês, aí vocês levantem a mão que a gente vai ensinar no detalhe esse tipo de aplicação. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa aqui que chama hipnose, né? Como que a gente trola o ChatGPT? Acho que eu vou até começar por ele, que é o preferido da Marina. Ela pira a hipnose do ChatGPT. Porque como ele entende, olha só, isso daqui é um exemplo de prompt. O que é um prompt? Aí vocês vão falar, o que é esse papo louco de prompt? Prompt é um comando textual. Tá? É um comando textual. Uhum. Até mais aí, Carlos. A gente se vê. A gente se vê aí em São Bernardo. Né? Então, assim, vou voltar aqui. O prompt, na verdade, é a forma de perguntar, né, de modo estruturado, mapear o GPT dentro de um contexto. Acho que essa que é a palavra-chave aqui. Dentro de um contexto que vai te trazer um maior benefício, né? Imagine que você está conversando com alguém e você fala assim para alguém: e aí, como está o dia? Como que está na sua mãe? Como que está o tempo? E aí você pergunta, qual que é a taxa do Selic hoje, sabe? A pessoa vai falar, velho, eu não... Você saiu muito de um conceito, né, de um contexto muito alto, de repente você aprofundou demais de matemática, que ela não está preparada para aquilo. E pode ser que ela chute um valor errado, sei lá. Ela não estava preparada para receber aquela informação. O GPT é a mesma coisa. Como a memória dele ela é gigante, você precisa conduzir ele para uma região dessa memória que tem os temas de interesse. E aí é onde entra o prompt. O prompt você direciona ele, você ambienta ele no tema específico que você quer abordar com ele. Senão o GPT vira uma ferramenta muito genérica, muito generalista, né? Se chegar para ele, me dá um contrato de locação, ele vai te dar um contrato de locação. Eu tenho até um prompt aqui, antes até da... Cadê a automação do esse aqui, ó? Eu acho bacana, ó. Aqui, eu vou te pedir um template, que é um contrato, né? Gerador de minutas. Vamos até mudar o nome aqui, porque é o que a gente entende melhor aqui no direito, né? Então, olha só, eu vou te dar um exemplo. Olha como que eu escrevi esse prompt. Quero que você funcione como gerador de minutos. Isto é, modelos de documentos jurídicos, né? Chamado minutos eu vou tirar, porque a gente acabou de falar ali. Eu vou te pedir um documento que, embora pareça simples, eu quero a versão mais completa possível, né? Então, era a versão mais completa possível. Vou te dar um exemplo aqui, para um caso de contrato de compra e venda de imóvel. Olha, mas eu não quero ele agora. Então, você tem que enfatizar para ele, não quero que você me dê. Estou te dando exemplo. Esse exemplo é unicamente para explicar o que eu vou te pedir depois. Então, vou pedir um contrato de compra e venda de imóvel. Na verdade, eu gostaria que você me escrevesse um contrato bem completo, compra e venda de imóvel, qual contém a cláusula de pagamento, seguro fiança, seguro contra incêndio, formas de pagamento, né? No caso de parcelamento, tá vendo que eu escrevi até errado? Parcelamente?
ele entende, viu? E ele corrige você numa boa. Você pode deixar parcialmente aqui que ele vai entender. Né? Tem 2 Qs aqui, ó, que tem a explícita cláusula de reajustes anuais, parcelas corrigidas pelo IPCA, né, IGPM, e por aí vai. Eu acho que até IGPM aqui, IGPM, né, entre outras. Enfim, nesse caso hipotético, eu gostaria que você me desse uma versão profissional, olha só, daquele documento, como se o advogado mais competente do mundo o redigisse. Então, olha onde eu chamei ele na responsa, né? Então, Gente do céu. Né? E você pode botar essa carga em cima dele que ele vai te entregar, ó. Quero também que no lugar onde se escreveriam todas as variáveis entre colchete, você escreva as variáveis, ou seja, aqueles, né, os campos em branco lá, os brackets, eu quero que vocês escrevam desse jeito aqui, ó, desse formatinho aqui. Por quê? Aí eu estou vendendo meu jabá, porque eu tenho uma ferramenta de automação de documento que ela entende assim. Então, eu já estou pedindo para ele me ajudar. Dito isso, me escreva um contrato de, sei lá, vamos pegar outro exemplo aqui, ó, um contrato social. Né? Vamos ver lá o que ele vai responder? Então, eu vou abrir aqui na versão 4, que é a versão mais Turbo Plus, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver a arte dele. Na verdade, aquela coisa, só sabe, para saber mandar, eu preciso saber fazer, né? Exato, acho que é aí que está o... É aí que está o... Que a gente, acho que pode ser o ponto, falando da questão do ensino, o ponto focal aqui é falar para o aluno, então, você vai usar, entendeu? Mas você tem que me trazer esse resultado, quer dizer, se ele não souber mandar, o comando dele não vai ser assim, não sei se eu estou falando besteira, Anderson, o comando não vai ser assertivo, logo documento, né? Porque eu posso pedir que ele me traga um contrato, uma petição, mas aí eu coloco que ele precisa ser um contrato com algumas características, só que se o aluno também não souber como encaminhar, o documento final não vai vir contemplando tudo aquilo que deve ter, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Por exemplo, aqui eu fiz essa pergunta com algum conhecimento, né? Ele gera código de máquina, vocês acreditam nisso ou não? Código de computador também. Eu vou fazer alguns exemplos depois. Eu vou usar a versão 3, porque a 4 parece estar meio sobrecarregada, mas olha só, a 3 já é boa, já. Ó. Olha só. Discrimina o sócio 1. Caramba, lá. Sócio 2. Olha a cláusula 1. Ó, objeto social, constituirá em... Faz a descrição desse objeto. Ó, capital social. Administração pró, olha isso. Exercício. Esquinais, né? Ó, prazo, duração, dissolução do foro. Olha que interessante agora. Além de eu ter criado isso, eu posso interagir com ele. Você pode chegar e falar assim para ele, olha, não gostei. Aonde eu descrevo os quinais? Olha o que ele vai fazer. Peço desculpas pela omissão. E ele vai chunchando. Vamos ver onde ele vai botar os quinais aí. Ele parou, tá vendo? Que existe um limite também de escrita. Aí você fala, nossa, perdi, ele é fraco, etc, etc. Não, não. Só escrever aqui, ó, 3 pontinhos. Continuei. Gente. Anderson, eu acho engraçado. E a inteligência artificial é tão educada, né? Igual a Alexa, né? A gente fala, Alexa, né? Ai, desculpa, ai, eu não quero incomodar. Ai, eles são super educadinhos, né? Melhor que demanda. É bem treinado, né? São muito bem treinados. Eu consigo fazer aqui.
Consegui já pedir para redigir uma petição inicial, uma entrevista para os clientes. Ó, aqui o KNAI, ó. Gente do céu. Muito legal. Aí, Não é? só uma dúvida. Quando está aqui do lado esquerdo o New Chat, daí eu vou salvando os nomes e isso vai ficar fixo para mim para sempre, é isso? Vai ficar até acabar a sua cota. Por exemplo, eu tenho aqui essa quantidade de cota aqui, mas eles ficam aí, sei lá, uns 2 meses, aí eles arrancam, né? Ah, então é legal se jogar isso aqui para o Word, né? Para a gente não perder. Isso, exatamente. Legal. E é interessante isso, né? Quem que diria para você que você tem a capacidade de interagir com um contrato? Não, Falando para adicionar cláusula, tirar cláusula, colocar garantia, tirar a garantia. É uma coisa muito doida isso, né? Elaine, agora eu quero ver prova de prática jurídica. Nossa, o aluno não pode ficar com o computador, senão não vai ter nunca mais, né? Exatamente. Como que a gente vai utilizar tudo isso em conjunto, né, na formação? Olha só, vamos fazer um teste. Eu vou copiar esse texto aqui, tá vendo? Agora eu vou criar um novo chat, olha. Oi, GPT. Vou te copiar um texto. Você pode me dizer se foi você quem gerou isto? Ah, não. Ah, não. Vamos ver o que ele vai falar? Claro, pode me copiar se fui programado para gerar. Então, vamos lá, hein? Ele fala, não é possível. Agora, essa é a versão que eu falei, a 3. Vamos ver se a 4 voltou no ar, porque ela tinha muita gente usando. Ah, tá. Poxa, ele tá muito ruinzinho hoje, hein? Vou ficar devendo esse, hein? A gente tem que marcar agora um encontro, hein? Oba! Aqui deu erro, até eu conseguir, deu erro umas 4 vezes, aí eu consegui. Eu acho né? que tá congestionado mesmo. Acho que tá. Loucura. A gente aprendendo e o negócio já tá congestionado. Exatamente. Mas vamos para frente, tá? Depois eu vou passar para vocês podem brincar com esse teste aí. Tá. Uma outra coisa muito, muito útil em escritório de advocacia é a questão de mineração de dados. Vocês já ouviram falar desse conceito? Não O conheço. conceito é assim. Vamos supor que... Deixa eu salvar, então faz. Vou pegar aqui uma sentença, vai. Vou pegar essa aqui. Sentença X aí. Vamos lá, isso. Essa aqui ela é pequenininha, né? Mas a ideia de minerar é você fazer um programa ler essa sentença, ele vai ler isso daqui, e extrair para a gente só aquilo que a gente quer saber. É literalmente arrancar pérolas aqui, né? Puxar da sentença conteúdo, sem precisar ler, né? Esse é o sonho de qualquer escritório, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles não tem como ler, às vezes você tem 200, 300, 500 documentos para ler, né? Então, assim, muito melhor você fazer um programa, ler esses documentos e tabular ele no Excel, vamos supor. Não é bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o GPT me arrancar desse documento algumas informações, né? Algumas informações relevantes. Então, vamos lá. Eu tenho um prompt para isso, que é esse prompt aqui, ó. Eu vou voltar na hipnose, hein? É que a hipnose ela precisa funcionar no GPT-4, né? No 3 ele não é tão inteligente assim. A propósito, o GPT-4, a capacidade dele é 400 vezes maior do que do GPT-3. Gente do céu. Né? É uma coisa bizarra mesmo. Então, por isso que a gente tem que usar ele. A memória dele é maior, então ele lembra quando você conversa. O 3, ele se perde, né? Tá. Fica meio, sei lá. Ô Anderson, só uma dúvida. Esses prompts, você cria várias pastinhas com mini textos para depois jogar lá no chat G. Eu ia perguntar isso também. Eu não entendi. Ou isso faz parte de engenharia de informação? Não, eu que criei. Eu fui criando para nossas demonstrações de aulas, né?
Então, a gente pode também criar várias pastinhas para várias situações, contratos, iniciais, contestações. E aí é só Ctrl+C, Ctrl+V para lá, para ele nos ajudar a melhorar aquele documento, é isso? Exatamente. Exatamente. Legal. Esse é o conceito. Então, por exemplo, aqui eu tenho vamos dizer assim, minha paleta de cores, né? Eu tenho aqui minhas tintas aqui. Então, são coisas que eu uso bastante. Então eu vou dar um exemplo aqui. Esse daqui, olha só, eu quero que você funcione como minerador de dados judiciais. Eu vou te enviar uma sequência de texto, certo? E aí, ela é a minha sentença judicial. Você imediatamente me enviará um JSON. O JSON é um formato que eu pego nos meus programas. Ele é bem intuitivo de ler, mas eu vou criar um outro formato mais fácil para vocês entenderem, que é YAML. Esquece esse nome, esse aqui aí que está a minha expertise, né? Por isso que o prompt sempre vai existir. Sempre alguém vai saber alguma coisinha, algum detalhezinho para interagir junto com a máquina e fazer ela render mais. Então tá aqui. Dentro da caixinha de preto, eu vou querer que você pegue a parte autora, a parte réu, o dispositivo da sentença, quem foi o juiz, qual o seu grau, qual o tipo de justiça, vara, foro, se for aplicável, fundamentação jurídica da decisão. Então, assim, eu estou pegando meio que tudo que me interessa para montar o meu Excel depois. Então, no caso do dispositivo da sentença, olha, eu vou aceitar como respostas apenas procedente, se a parte ser vitoriosa, improcedente, se a parte autora perdeu, ou parcialmente procedente se ninguém ganhou, né? Não foi 100% para nenhum lado. E no caso do grau do juiz, quero que você me escreva primeiro grau, segundo grau ou tribunal superior. Né? Para ele não ficar criando. Eu não gosto que ele crie, eu quero que ele me obedeça. Ó. Cara chato, né? Olha só, no caso da fundamentação, me cite nenhuma, uma ou mais leis que vão fundamentar. Também não quero que ele escreva um texto me explicando. E aí eu pedi para ele não ser prolixo. Ou seja, não vem falar a groselha, não. Me fala o que é. Então, esse é o meu prompt. Aí você vem aqui, manda para ele. Estou na esperança que o 4 voltou do coma. Mas veja, Alain, até o comando para que um aluno escreva um prompt assertivo já pode ser, ao invés dele escrever a petição, ele faz um prompt assertivo para. Exato. Gente escreve os fatos, fundamento legal, né? Olha só. Cria jurisprudência, sei lá. Mandei o prompt, ele falou, fico feliz em ajudar. Forneça o texto ou o trecho relevante dela para que eu possa extrair essas informações relevantes. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Agora eu vou vir aqui, eu vou copiar essa parte até aqui. Vou colar aqui, para ter certeza que ele copiou certo. Acho que eu esqueci a parte do cabeçalho aqui. Ó. Vamos lá. Eu vou escrever isso, vou jogar lá, vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Aí a gente corrige ele, se for preciso. Oral. Prontinho. Parte ré, Marco Antônio Nogueira, será que é? Vamos olhar. Dispositivo da sentença procedente, ele foi absolvido. Juiz, Dr. William, de primeiro grau. Segunda vara, criminal. Foro é a comarca de Cascavel. E a fundamentação é o Código Penal, artigo 397, inciso 3º. Código Penal, 397, inciso 3º. É mole ou quer mais? E aí onde entra o robô? Você poderia vincular ele a um outro sistema de computação para fazer a tabulação automática de vários documentos em massa, sabe? Você pode usar essa tecnologia para te potencializar uma ferramenta que não existe hoje no mercado.
de fato, não existe. Se você procurar qual que é a ferramenta que extrai dados com tamanho e precisão, não tem. Nossa. Né? E aí você pode me perguntar assim, mas você me falou que tem uma capacidade de 4.096 caracteres. Correto, mas aí você pode passar de trecho em trecho. Uma coisa é passar de trecho em trecho na mão, como eu estou fazendo aqui. Mas se eu fizesse um computador um programa de computador que faz essa transferência, essa alimentação automática, aí fica fácil. Aí é automático. O Anderson, só uma coisa que eu não entendi, a hora que você falou aí dos caracteres. Então, quer dizer, eu conseguiria jogar aí uma sentença que tivesse até 4.000 e tantos caracteres, é isso? Não, 4.096 tokens, ou seja, o token é uma palavra, né? PR aqui é um token, né? O que mais? O artigo é um token, sabe? Essa vírgula é um token. Então, acaba que tudo é um token para ele, né? Entendi. E de todo modo, eu pode falar, sentença, sei lá, o documento é enorme. Então, eu seleciono, coloco, e o comando vai ser o mesmo, e eu só vou colocando os trechos, e depois eu compilo todos os trechos, é isso, né? Exatamente. Eu gosto de fazer prompts assim, eu gosto de isolar. Isso aqui é o meu prompt. O prompt é um comando, né? Opa, esse é o comando. Aí depois eu ponho a informação que ele vai trabalhar nesse comando, né? Eu não gosto de misturar as duas coisas, não, que ele é bom, mas ele não é tão bom assim também. A gente tem que lembrar que ainda ele tem as limitações dele, né? E a gente sempre vai tentar facilitar ao máximo. Gente do céu. Então, esse é o minerador da sentença. Vamos para um outro aqui. Enquanto não vai aparecer o hipnose aqui, vamos ver um gerador de código? Só para... Gerador de código. Mas agora eu estou curiosa com esse preferido da Marina aí. Agora eu vou ficar curiosa com isso aí. Não, ele vai chegar. Só deixa ele acordar. Ele deve estar dormindo, né? Agora o robô dorme. Esse daqui é o seguinte... Como que é o negócio? Eu sou programador, então eu faço muitos sistemas computacionais, etc, né? Tá. Então, muitas vezes, eu peço para ele me ajudar com tarefas de rotinas básicas. Então, por exemplo, olha, eu tenho dados desde janeiro de 2021 até janeiro de 2023. Então, são todos os dados, né? E eu falo para ele, olha, me gere uma página HTML, ou seja, uma página igual essa de internet mesmo, né? Bem bonita, estilosa. O TF8 é a formatação do caractere, né? Estilosa para botar um gráfico de área bem bonito no meu Chrome. Esse gráfico é azul claro, interativo. Então, eu estou falando que ele deve ocupar 100% da tela. O eixo X vai estar escrito data, onde vai conter as datas mês após mês. O eixo Y é o valor investido em televisão, sabe? Então, é tipo... Estou falando para ele criar um gráfico. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar isso aqui, vamos ver o que ele vai fazer para nós. Pasmem, olha o que ele vai fazer. Vocês acreditam que isso aqui é um código? Gente do céu. Ele está programando. Ó, continue, porque ele parou no meio. Coloquei chart, render. Olha lá, chart, render, script. Ele continuou só com a parte que ele não conseguiu terminar. E essa sopa de letrinhas todas, aí está fazendo maior sentido, né? Então, se você pegar essa sopa de letrinhas do jeito que está ali, vamos pegar ela, ó, vamos copiar aqui, no meu Chrome. Tá vendo? Chart, render. Vou copiar agora a parte de cima. Vou dar um Ctrl copy aqui, copy mesmo, copiei. Jogo aqui, né? Vou salvar ele como na área de trabalho mesmo, ó, OAB.html, né? Aí se eu for aqui na área de trabalho, né? Fechar isso aqui. Abrir o OAB.html, olha o que ele mostra pra gente. Ele que criou isso. Gente do céu. Não é bizarro a capacidade dele de programar? Quer dizer, também não é uma ferramenta com uma funcionalidade só, né?
Ah, vai ser ele só elabora texto. Na verdade, é uma ferramenta multifuncional. Sim, essa é a essência. Essa é a essência. Eu não tinha essa noção. Eu achei que ele era mais voltado assim, a uma criação de texto, sei lá, de conteúdo, enfim, mas eu Não, não tinha noção inclusive, a próxima versão promete que vai ler imagem, saber reconhecer conteúdo de imagem, saber conhecer conteúdo de áudio e de vídeo. É esse nível que a gente está falando. Olha isso, Lã. Eu já criei vários chats. Olha só. Elaine é ligeira, eu não consigo. Eu presto atenção, eu faço, mas essa minha amiga, ela é muito da ligeira. Muito rápida, né? Ela é rápida no gatilho. Eu fiquei curiosa, né? Eu falei, caramba, e não é que... Claro, é o que você falou, os comandos estão muito abertos, então não ficou... Eu teria que melhorar muito, incluir muitas informações, mas é muito legal, muito legal. Quer ver? Olha que interessante, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um aqui, agora eu vou criar uma notificação extrajudicial contra a dona Shirley, para ela cair fora da minha casa que não é dela. Estou com raiva dela. Quero dar um soco, sabe? Essa casa pertence à dona Guta. Ó, quero um tom formal, ameaçando a polícia, use termos jurídicos que intimidam. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente? Gente do céu. Olha isso. Caramba. Referida à propriedade, exige forma veemente que Vossa Senhoria ocupe. Olha isso. Gente. 10 dias, atenciosamente. Aí você pode chegar para o GPT e falar assim, olha, tá muito sisudo. Quero mais sarcasmo na parada. Estou falando em gíria com ele. Não, essa interação aí, olha, eu vou dizer, viu? Gente, é incrível isso. Olha lá. Parece que Vossa Senhoria está se divertindo muito em ocupar a propriedade alheia. Permita-me lembrar que a propriedade não lhe pertence. Um adorável endereço. Adorável endereço foi ótimo. Caso a senhoria ignorar essa incrível, hilária e insista em permanecer na propriedade, saiba que será um ponto para proporcionar um conforto, um encontro memorável entre a senhora e as autoridades policiais. Um toque de emoção para alegrar o seu dia. Olha isso. É mole ou quer mais? Ele mudou completamente o tom. Estou passada engomada aqui. Não é não? Quer ver outra coisa? Vamos ver. Meu Deus do céu. Esse aqui é interessante, análise de sentimento. Eu lembro que você me citou algo que eu achei interessante na fala inicial, né? Que a máquina com a capacidade, por exemplo, de analisar um viés de um contrato. Se ele está mais para o lado do contratante, mais para o lado do contratado, né? Uhum. E é interessante que ele consegue achar esse sentimento, ele consegue analisar esse sentimento dentro do texto. Porque como ele tem essa habilidade de criar, né, uma nota em tom sarcasmo, então ele consegue também reconhecer um tom sarcástico, ou reconhecer aonde está a pressão dentro de um contrato de negociação. Então, imagina que você está negociando entre as partes, e aí eu, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero sair de uma empresa, eu quero vender minhas ações. E aí o dono da empresa começa a me impor um monte de restrição, um monte de regra, e eu não sei se aquelas regras, de fato, estão sendo abusivas ou não. Eu jogo no chat GPT, eu peço para ele falar, olha, está sendo abusivo para alguns lados? Sim ou não? E ele te diz. E a prova disso, eu criei esse prompt, né? Esse prompt, ele fala assim, ó, decida se o sentimento de uma notícia que eu escrever tem um valor positivo, ou seja, é uma boa notícia, é uma notícia ruim, negativa ou neutro. E como ele foi gentil comigo, eu devolvo a gentileza, né? E qual o assunto que se trata, né? Quais setores comerciais e industriais estão diretamente impactados com essa notícia? Quais os índices da Bovespa? Né? Eu quero saber quais são os índices da Bovespa que são impactados com essa notícia também. Eu quero que ele responda novamente em Emel, que em Emel é mais sucesso.
Olha só, criei isso aqui. Vamos testar de novo. Toda hora eu vou bater na porta do 4. Ele acordar. Ah, ele acordou. Olha lá, olha lá. Agora sim, o bicho despertou. Então, ele falou, claro, me passa aí. E agora eu vou pegar algumas notícias aqui, né? Então, vamos lá. Opa, sai. Volta. Aham. Deixa eu ver. Notícia. Tava aqui mesmo. Deixa eu ver. Documento, base de conhecimento. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui é texto, né? Aqui, notícias para o prompt 4. Pronto. Então, olha só, o presidente da Petrobras, daí, Jean Paul Prats, disse nesta quarta-feira que a empresa pode promover em breve uma redução no preço de gasolina. A quarta-feira, a companhia reduziu em cerca de 4,5% os preços de óleo, diesel. Segundo ele, o evento FGV Energia, Petrobras, tal. Então, essa notícia, ela parece que ela é boa, não parece? Vamos ver o que ele acha. Vamos ver o que ele acha. Análise de sentimento. O sentimento é positivo, pelo que realmente reduzindo. Ainda traduziu em inglês, né? Sem porque ele está muito louco. Olha os índices impactados: Ibovespa, IGT, IGPM, útil. Caramba, gente. Né? Agora eu vou falar para ele em português. Análise da notícia: sentimento positivo, assunto redução do preço da gasolina, Petrobras, setores impactados: energia, transporte, varejo, índice da Bovespa. Impressionante, né? O Anderson, se a gente colocar uma notícia falsa, ele fala fake news, por exemplo? Aí eu acho que ele teria que ter uma correlação um pouco mais profunda, né? Você poderia perguntar para ele, parece que é fake news, mas aí a gente mesmo não sabe o que é, imagina. Não, por isso a minha curiosidade, né? Se seria uma plataforma segura para a gente averiguar o que é verdadeiro, o que é falso, enfim. Não, nesse sentido não. Não, né? E lembra que ele é uma IA generativa, né? A ideia de ser uma IA generativa é que ele tem essa habilidade de criar conteúdo. Então ele tira do chapéu muita coisa. Vai investigar, né? Só fazer criação, tá? Isso. Agora vamos finalmente para a hipnose. Ai, gente, meu Deus, agora bem que tá gravando. O que a hipnose é? Como vocês sabem, né, tem certos, vamos dizer, certos terapeutas hipnóticos aí que eles conseguem te hipnotizar e fazer você responder somente o que ele perguntar, dadas certas condições, certo? Uhum. É como se você acessasse ali o sistema ali de freios da mente da pessoa lá, o alter ego, você bota ela em transe. E é o que a gente vai fazer aqui com o ChatGPT. Eu vou botar ele em transe. Eu vou falar para ele assim: eu quero que você funcione como um chatbot personalizado, altamente inteligente, que responde perguntas. Tá. Então, se eu te fizer uma pergunta que esteja baseada na verdade, você vai me dar a resposta. Agora, se eu tiver uma pergunta sem sentido, enganosa, ou que não tem uma resposta clara, você vai dizer. Vou mudar aqui desconhecido para não sei. Onde não sei? Eu vou dar alguns exemplos aqui embaixo. Qual é a expectativa de vida humana nos Estados Unidos? Ele fala: a expectativa humana é de 78 anos. Quem foi o presidente em 1955? Foi esse tio aqui. Qual partido ele pertencia? Esse daqui. Qual que é a raiz quadrada de banana? Bem, aí não, né? Então ele vai falar: não sei. Como funciona o telescópio? Ele vai falar: resposta, blá, blá, blá. Onde foram realizadas as Olimpíadas? Barcelona. Tá. Quantos squigs existe um bonk? Isso aqui não existe também. Tá. E olha como que foi a questão da hipnose. A partir de agora, você não me dirá mais nada, né? Apenas me responde objetivamente perguntas que eu iniciar com a letra Q, 2 pontos.
né? Então, eu vou até tirar esse aqui, ó. Iniciar com que, dois pontos. Qualquer outra coisa, você vai me responder não sei. Somente após eu descrever pode agir normalmente, você volta ao funcionamento normal. Essa é a famosa trollada, né? A gente está trollando o GPT. A partir de agora, eu tenho que funcionar conforme a gente especificar. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar. Qual que é a resposta dele? Entendi. Vamos começar com suas perguntas. Então, vamos lá. Você sabe qual a capital do Brasil? Não sei. Aí você fala, quantas unidades tem uma dúzia? Você vê que ele fica com vontade de responder, né? Gente, tá. Ou seja, parece que a gente bugou ele. Parece que ele já não sabe mais de nada. Então, se eu falar assim, meu, quanto é 2 mais 2? Caramba! Agora, lembra que eu botei uma trava lógica? Era assim, que dois pontos. Agora eu vou perguntar. Quanto é 2 mais 2? Vou perguntar. Qual é a capital do Brasil? Sentiram? Gente. Tem que dar o comando, né? Você tem que dar o comando Q, dois pontos, senão ele não vai saber que é uma questão. Muito legal. Agora, se eu falar assim, ó, pode voltar a agir normalmente. Claro, estou de volta ao funcionamento normal. Como posso ajudar você agora? Não é impressionante? Muito legal. E ele tem também, você pode falar assim, ele é só reativo, né? Eu vou te dizer que não, ele não é reativo. Quer ver, ó? Vamos brincar. Vou pensar em um personagem. Vamos pensar aqui no Chapolin Colorado, tá? Tá. E quero que você me faça perguntas a fim de adivinhar quem ele é. Beleza? Claro, isso parece divertido. Vamos começar. Lembre que você só pode responder com sim, não e não sei. Ainda ele complementou a regra do jogo. Gente! Não, e falar que é divertido, olha lá. Vamos lá. Meu personagem é real? Sim, não ou não sei? Chapolin Colorado, não, né? Obrigado. Seu personagem é de um livro? Eu não sei, eu nunca li livro dele. Acho que não, Não. É de um filme, série de televisão? Sim. É humano? Sim. Não, né? Ele é de humor. Opa! O que aconteceu? Acabou meus créditos de conversar com ele. E agora a gente não vai saber se ele vai aceitar. E agora? Ficou aquela expectativa, hein? Caramba. Vamos tentar no 3, vai. 3. Gente, mas é absoluta, é muito refinada a ferramenta. Ela é braba. Eu digo para você que a bichinha é braba. Brabíssima. Deixa eu pegar aqui. 2 mais 2. Deus do céu. Aqui, pronto. Eu escolhi essa. Isso aqui vocês podem brincar depois, aí vocês me contam como foi a experiência. Vamos brincar. Comece a contar característica. Não. Você que tem que me perguntar. Tá vendo que o 3 ele é um pouquinho menos... Hábil, né? Olha, o cara me perguntou tudo uma vez. Faça uma pergunta de cada Nossa, vez. até se é de Harry Potter.
Não é verdade? O personagem é real ou fictício? Real. Impressionante. Não, fictício. Fictício. Masculino. Humano. Sim. Ele é humano, sim. Eu vou falar assim para ele que ele falou que não era. E tem superpoder. Que ele tinha pílula de encolher. É verdade. Ele é de corajoso, destemido? É, né? O Chapolin. Não tem isso aí, não. Não. Sim, tem o uniforme. É. Protagonista. Uhum. Ah, falta de, né? Sei lá, o Chapolin. Não contavam com a minha astúcia. É. Tony Stark. Não mesmo. Ah, vou acabar o barato dele. É o Chapolin. Ah, tá lá. Agora entendi. Você está pensando no Chapolin Colorado. O Chapolin é um personagem fictício interpretado pelo Roberto Bolanhos. Gente! Atrapalhado, corajoso, né? Mesmo que com sua própria falta de habilidade. Obrigado por brincar comigo, etc. Não, Eu acho que... a ferramenta conhece o Chapolin Colorado. Gente, deu para mim. Não, surreal isso aqui, entendeu? Mas uma coisa eu sempre alerto, viu? Não procure quem você é para o ChatGPT, porque eu sempre digo que ele vai pegar estatisticamente. Então, o Chapolin Colorado, existe milhões de citações dele na internet, né? Eu, por exemplo, eu não tenho a mesma citação que um Chapolin Colorado. Se perguntar lá quem é Anderson, ele vai inventar. Tá. Ainda mais que meu nome é Fraia, vai falar, é Homem-Bomba, sei lá. Fazer conexão. Então, ele cria, mas ele cria baseado no conhecimento que ele tem adquirido até 2021. Acho que com isso a gente encerra, viu, a nossa apresentação aí. Espero que tenha gostado e vislumbrado aí várias... Demais. Já criei 1, 2, 3, 4, 5, 7 chats. Olô! É isso aí. Eu tô assim... Eu quero só agora ter mais 24 horas por dia para, né? Exato. Por a gente poder alimentar isso. Que legal. Parabéns, muito bom. E é ferramenta de duplo sentido mesmo, né? E como vai ser preciso trabalhar esse refinamento nos nossos alunos, porque senão eles não vão ter o menor, né, condição nem de instruir a ferramenta, e também, se eles não estiverem ali com o conhecimento mais consolidado, não consegue checar a ferramenta, né? Né? E a gente, né? Como que a gente vai se treinar também, né? Acho que é... Nossa, nem fale, Marina, porque é uma ferramenta muito refinada, não é? É um trator, mas é um trator refinado, porque tem ali toda uma base de detalhamento absurda. Eu não imaginava que era nesse nível. É impressionante. O Anderson, é uma dúvida, ele não traz referência, né, das coisas que ele digita, né? Ele não traz. A ferramenta concorrente, às vezes você pode falar assim, vou cancelar, né? Vou bloquear o ChatGPT judicialmente. Já tem umas 5 outras, tá? Porque ChatGPT, ele é uma tecnologia. Tá. Então, o Google tem o ChatGPT do Google, chama BART. Esse BART traz referências. Ah, legal. Que a gente sente mais segurança, vamos dizer assim, né, com as informações que ele coloca. Exato. Tá. Ele cria referências. Algumas são reais, outras erram, né? Legal. Ali, com certeza nossos alunos já estão fazendo os trabalhos tudo com base nisso. Com certeza. Por isso que eu falo, na verdade, agora a gente tem que ser hábil a ponto de identificar
Não vai adiantar concorrer, não vai adiantar proibir, a gente não vai ter nem essa ferramenta. Então, a gente tem que aprender a fazer um bom uso, até para, de repente, falar, o seu desafio aqui é criar, sei lá, essa parte do texto e eu quero... Ele dá algum tipo, não sei como perguntar isso, Anderson, me ajuda. Mas vamos imaginar lá, que eu falo, tudo bem, você vai criar, mas obrigatoriamente o seu capítulo 2 tem que ser na ferramenta. Aí, ele tem como dizer isso daqui, eu tirei, professora, está aqui, ó, foi do chat mesmo, ou não tem nada? Não estou... Tem umas ferramentas, né? Por exemplo, tem uma que chama, sei lá, GPT-0, tem uma que chama GLTR. São algumas ferramentas de mercado que ele detecta, seja mentiras até, né? Incoerências, inconsistências. São ferramentas que estão, inclusive, tentando competir com o ChatGPT. Então, aí vem esse conceito de algoritmos adversariais, né? Que é uma técnica que você cria um algoritmo e outro concorrente. Aí eles ficam tentando disputar quem detecta quem e quem gera quê, um tentando sempre fugir do outro, e com isso as duas tecnologias vão crescendo. Então, existe sim. Eu vou até pegar um artigo aqui. Se eu estava lendo ele, vou passar aqui para vocês. Achei interessante isso. Mas a versão do GPT-4 dizem que ele consegue identificar se a pessoa gerou pelo GPT-4, né? O problema é que nem todos têm a versão GPT-4. Porque, por exemplo, como se fosse... Sabe aquele... quando a gente passa um documento lá, no Spider, que você quer que ele fale, você me traz aqui o comprovante do antiplágio. Só que aí as avessas, né? Você me traz um comprovante, eu posso dizer, porque eu quero que o seu capítulo X seja pela ferramenta. Aí eu dou a missão contrária. Só que nesse capítulo, obrigatoriamente, alguns aspectos têm que aparecer, né? E aí o aluno teria que ficar responsável pela criação do prompt, né? Isso. E para que depois o texto saia redondo com aquela característica do capítulo. Inclusive, eu vou te mostrar um último exemplo, que agora eu lembrei que esse é bem interessante para vocês. Que ele é um gerador de ementas de curso, né? Nossa, olha lá, Alan. E eu gero vários cursos aqui com isso, e ficam bons cursos. E aí depois eu vou dando esse, como diria, né, no futebol, esse tapa de qualidade, esse toque final. Então, vou dar um exemplo para vocês. Me estruture um plano de curso separando cada tópico de acordo com o seu respectivo tema. Recomendamos leituras complementares, sugestão de bibliografia, materiais complementares. Óbvio. Lembrando que isso daqui a gente tem que revisar depois, né? Mas ele erra, às vezes é a página, mas às vezes a maioria das vezes acerta o nome do livro, o nome do autor. Então, isso para mim já é uma coisa interessante. Tem que revisar isso, mas... as aulas são agrupadas em módulos, para cada módulo deve explicar a quantidade de horas necessárias para sua efetiva assimilação. Quero que seja introduzido em cada módulo um exercício prático e criativo, né, para não perder esse jeito FGV, né, Marina? Me deixa explícito quem é o público-alvo, quais são as habilidades que o aluno precisa ter previamente, o conhecimento preliminar, quais habilidades serão adquiridas. Quero também que tenha uma etapa de projeto e algumas dinâmicas, né, alguns jogos criativos. Seja criativo, explicite as regras dos jogos recomendados, se ele criar algum jogo, né? Também quero que seja dado ao final do curso um título criativo e também seja criada uma ementa comercial para ele. Caramba! Então, dito tudo isso, me cria um plano de curso sobre o tema. Digam vocês um tema aí. Vai lá, Alain. Curso de cálculos trabalhistas. Cálculos trabalhistas. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Vou lá no nosso GPTeco. Eu estou na versão 3, que é igual a de vocês. Olha aí. Olha o título do curso, como já ficou. Gente do céu. Olha que título mais legal, Lã. Meu Deus, muito bom. Muito bom. Ó. Ele faz cálculo, não, né? Não, ele faz se você pedir, mas... Caramba! Mas aqui ele está criando uma ementa de um curso, ó, módulo 1. Leituras complementares. Módulo 2.
Leituras complementares. Você que vai me dizer se essas referências têm sentido ou não, que eu não conheço. Ele já trouxe aí, ó, né? Umas obras, que legal. Módulo 3, cálculo de horas extras e adicionais, 10 horas. Ó, continue. Ó. Módulo 4, cálculo de férias e abono de férias. Cálculos específicos de atualizações legais. Etapa do projeto, elaboração de cálculo trabalhista. Ó o jogo. Ele criou 2 jogos, um jogo e uma dinâmica. Que legal, gente. Ó, uma petição em cada grupo. Olha isso, estratégia que dá para usar até de estratégia de avaliação, olha lá. É, exatamente. Aliás, você pode perguntar para ele, me crie uma prova, avaliação final sobre esse tema, com perguntas bem caprichadas. Vamos botar assim, ó. Meu Deus. Ó a prova. Prova 1, questão 1. Explica o conceito de verbas decisórias e 5 exemplos dessas verbas serem consideradas em um cálculo de decisão contratual. Dá para gente fazer essas provas aí. Olha isso, estudo de caso, Lã. Caramba! Que máximo! Interessante, né? Demais. Quando vocês começaram a falar, né? E é óbvio, quando ele trava, quando ele quebra, você pode falar, continue. Porque ele tem esse limite, né, de output. Mas aí ele vai continuando, ó. Nossa. Esse aqui é para fazer o cálculo mesmo, ó. Olha, ele já traz os valores, tudo, gente. Né? E o gabarito? Vamos perguntar para ele. Perguntar aí as respostas. Cadê? Aqui está o gabarito final. Caramba! Que loucura! É isso. Quando o aluno vem usar contra vocês, vocês falam, toma aqui. Oh, exato. Eu já gostei dessa parte aí. Falar, pronto, agora quero ver. Caramba! Gente. Não? Sensacional. Sensacional. Vou passar para vocês esse prompt aqui. Ai, obrigada. Bom, Pronto. Olha isso, que maravilha. Que legal. Quais são as habilidades? Até logo, Henrique. Gente, que bacana. Muito bom aprender isso. Muito brutal, né? Nossa! Sensacional. Essa foi a cerejinha, deixei para o final. Olha, cerejinha mesmo. Olha, só agradecer, lamento por aquelas pessoas que não... Eu vou passar para a professora Elizabeth, porque ela ficou muito triste de não estar presente, mas ela estava bem disposta. Mas, assim, muito obrigada. Estou aqui de queixo caído e muitas possibilidades mesmo, né? No mundo profissional, no mundo acadêmico. Sim. E provocação, e provocativo também, né? Porque se eu não sei o que fazer, a ferramenta não vai me servir de absolutamente nada, né? Verdade. Muito, assim, gente, muito... vou tomar a liberdade de chamar pelo nome, mas, assim, Marina, muito obrigada por mais uma tarde rica. Anderson, muito obrigada por mais uma tarde muito rica de aprendizado. Os impactos dos dados que você trouxe, Marina, de fato, nos faz refletir sobre o ensino jurídico em si e também a prática profissional, né? Aqueles dados são muito significativos. E a ferramenta, olha, desmistificou muito, porque tinha... Né, muitos me perguntam, eu sou meio travada, assim, tecnologia. Você já usou? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho até medo de abrir aquele negócio, porque vai que explode, entendeu? Aí o povo ria. Aliás, eu falei, gente, eu não sei nem como começar a operar, eu preciso ter um momento, mas, assim, foi muito rico tudo que vocês trouxeram. Muitíssimo obrigada
Não é? Olha isso, sensacional. Várias possibilidades, né, de uso, gente. É incrível que eu já vou aplicar no meu dia a dia aos pouquinhos, né? Até fitando aí, aprofundando. Nossa, gratidão, parabéns, excelente. Inteligência mais do que inteligente essa, viu? Então, olha, a inteligência artificial é inteligentíssima. Exatamente. Mas nem curiosidade em buscar eu ainda tinha, né? Então, forçadamente, né? Às vezes precisa disso, assim, por isso que acho que é importante não só ficar falando, mas mostrar, né? Para as pessoas terem medo, né? Então. A gente precisa desse parabéns também, Alexandra, por topar e bancar de trazer a gente para gravar. Exatamente. Olha, muito obrigada, Tamires, obrigada pelo apoio. Já vou encaminhar, eu não tenho o contato do Anderson, mas já vou encaminhar o certificado de vocês dois. Tá ótimo. Muito obrigada em nome da comissão, em nome aqui da OAB, e que a gente possa ter mais momentos assim de aprendizado, viu? Gratidão. Muito obrigada, uma ótima noite a vocês, gente. Também. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Parabéns, muito obrigada, sucesso. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.